Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os meus livros favoritos do primeiro semestre de 2024. Mas antes de começar, eu queria só dar uma boa notícia para quem ficou preocupado. Calypso voltou, gente, olha isso! Ai meu Deus, eu toda magrelinha, só pele e osso, né, minha filha? A bichinha mas tá aqui, gente. Conseguimos resgatar a Calypsinho. Ela está passando por um tratamento para se recuperar, com vitaminas, comidinha, porque a bichinha tá só pele e osso. Mas boa notícia, né? Porque no vídeo passado eu falei justamente que ela tinha ido embora para o além, né? Ninguém sabia onde essa gata tava, que fugiu, não voltou mais, tava aí há quase um mês desaparecida, mas finalmente ela apareceu na casa de uma vizinha aqui da rua de baixo do condomínio e a gente conseguiu ir lá buscar ela. Finalmente ela tá com a gente e vai tomar todos os cuidados para se recuperar. Né, minha filha? Fale um oi. Não quer falar, não. Então é isso, vamos começar o vídeo. Bem, o top 3 livros favoritos do primeiro semestre de 2024. Eu vou começar com o terceiro da lista e no final, depois de falar dos top 3 favoritos do primeiro semestre, eu vou também falar sobre alguns que entraram na lista de menções honrosas, ou seja, livros que não fizeram o top 3, mas que foram leituras muito especiais, muito boas, livros muito bons que merecem ser citados aqui. Bem, o livro que está em terceiro lugar no pódio é o livro De Passagem, que está emprestado, então eu vou deixar ele aqui no cantinho. Bem, esse livro de passagem, ele é um romance, foi publicado pela primeira vez em 1929, é da autora Nella Larsen, que é uma autora norte-americana. Esse livro de passagem foi publicado durante o período chamado O Renascimento do Harlem, lá nos Estados Unidos, que foi uma época de florescimento cultural e artístico para os afro-americanos nos Estados Unidos. E esse livro reflete principalmente as complexas questões raciais e sociais da época. E é muito complexo mesmo e muito específico porque o tema central desse livro é o colorismo, que é um tema que também é muito pouco falado aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, essa questão racial ela tem algumas diferenças cruciais. Como, por exemplo, lá nos Estados Unidos não teve muita mistura como teve aqui no Brasil. E nesse livro, a autora, inclusive, cita o Brasil e essa questão da democracia racial, né, que acontecia aqui um tipo de laboratório racial para a Europa e para a Norte América. E no livro, inclusive, cita o Brasil, é bem interessante. Mas esse tema do colorismo, inclusive, eu li, não sei se foi esse ano, mas eu li Colorismo, daquela série da Djamila Ribeiro, Feminismos Plurais, que tem vários livretinhos sobre várias questões raciais. Eu li, esse Colorismo foi o mais recente dessa coleção que eu li, e é muito interessante como essa questão parda no Brasil ainda também é muito pouco falada, assim como nos Estados Unidos. Mas lá dá pra entender por que é tão pouco falada, porque lá não houve essa mistura intencional como houve aqui, né? Que aqui essa mistura intencional no início foi com essa intenção de um apagamentozinho, né? Ali histórico, étnico, racial da comunidade negra. Mas, enfim, é muito mais complexo do que isso, não é só isso. Mas hoje em dia a gente fala muito pouco sobre isso. Tem até uma página do Instagram chamada @parditude, parditude de pardo, que é bem interessante. Eu gosto muito de acompanhar os posts da moça que é dona dessa página, e tem outras pessoas assim que eu tô vendo que ela compartilha também, tô começando a falar mais sobre isso. É ainda um assunto muito polêmico, né, por incrível que pareça, porque muitas pessoas não sabem muito sobre isso, tem muita gente que essa questão parda ficou meio apagada, né, existe um apagamento dessa questão parda, coloca todo mundo no mesmo bolo de pessoas negras, mas está começando agora uma discussão um pouco mais intencional sobre isso, mais específica, estudos mais aprofundados sobre essa questão parda, para ampliar os horizontes desse estudo, para mostrar que é uma classe racial que precisa ser dada atenção e que não é só colocar tudo no mesmo bolo de pessoas negras, porque existem as pessoas pardas também, são pessoas negras e pardas, né? São duas coisas diferentes, parecidas, mas duas coisas diferentes, e que merece essa atenção. E nesse livro, a autora é norte-americana e ela fala sobre isso. Esse livro ficou meio apagado lá nos Estados Unidos. Ele foi lançado, mas ficou meio apagado, ninguém ficou sabendo muito bem, não fez muito sucesso. Só depois de algumas das últimas décadas, assim, ele foi lançado em 1929, mas só nas últimas décadas que existe uma atenção maior sobre ele. E é um livro, assim, fininho, é uma leitura muito intrigante, é muito interessante, é muito psicológico, extremamente psicológico. A autora, ela vai explorar muito dentro da mente as emoções, as questões psicológicas da personagem principal, das personagens principais.
E é interessante assim, é diferente essa questão parda aqui lá, porque lá nos Estados Unidos, se a pessoa por fora, né, o fenótipo da pessoa for uma pessoa branca, branca que você olha assim, é branco. Mas se a pessoa tem alguém na família que é preta ou parda, ou de alguma ascendência africana, ela é considerada negra. Lá é diferente isso, que aqui no Brasil vai muito mais da aparência do que dessa questão se a pessoa tem alguém negro na família, porque aqui basicamente todo mundo tem alguém indígena ou negro na família, né? É muito difícil, muito raro ter famílias que não tem nenhuma mistura, nada no sangue, né, de antepassados, assim. Justamente porque aqui a miscigenação aconteceu de forma muito mais generalizada, né, com essa mistura de indígenas, africanos, portugueses, europeus de vários outros países. Então, é diferente aqui. E lá, por ser assim, esse livro me trouxe essa perspectiva de como é essa questão parda lá. E o nome do livro é De Passagem. O inglês é passing, justamente significa passando, né? Então é sobre esse fenômeno dos pardos de conseguirem se passar por brancos e como que isso acontece. E aí acontece aqui nesse livro numa situação bastante delicada e complicada, mas muito interessante também, muito dramática, cheia de emoções e que pra quem é pardo, acho que a pessoa vai se identificar muito. Eu me identifiquei muito. Pra mim foi muito interessante ler esse livro, muito interessante, porque eu me vi muitas coisas, entendi muitas coisas, me identifiquei em muitas coisas, mas não só para pardos, acho que todo mundo é muito interessante ler esse livro para ter essa visão, para ter essa perspectiva, né, esse ponto de vista, que é uma coisa tão específica e difícil de você ver alguém falando sobre isso, ainda mais no livro de ficção. E esse livro eu achei ele assim, ele é tão rápido, ele passa tão rápido, mas ele é tão profundo, e a escritora, ela é tão perspicaz, sabe? É uma escrita tão boa, de verdade, me surpreendeu muito. Foi um livro que eu comprei ele sem saber nada sobre ele, eu não sabia nada. Eu comprei na promoção da Amazon, gostei da capa e o nome me intrigou, e aí eu achei que, sei lá, fui, dei um tiro no escuro e deu super certo. Isso às vezes dá certo, às vezes dá errado, como vocês viram no vídeo passado. E assim, é um pouco triste o fato de a autora só ter lançado apenas 2 romances, esse e outro chamado Quicksand, que eu nem sei qual que é o nome em português que foi traduzido, mas depois eu vou atrás, porque eu quero ler outras coisas dela, fiquei curiosa para ler outras coisas dela, porque é uma escrita muito profunda e muito interessante, sabe? Muito intrigante. É aquele livro que te prende do início ao fim. Eu li o livro rápido porque eu queria saber, e é um livro assim com muitos mistérios e até parece às vezes umas coisas, mas aí depois ela remata e você vê que é outra. Enfim, é meio misterioso, assim, é bem interessante mesmo. E bem, em segundo lugar, nada mais nada menos que ele, O Médico e o Monstro. Sim, esse livro aqui que eu comprei nessa edição da Penguin Clássicos. Em inglês, ele tá como The Strange Case of Dr. Jekyll and Sir Hyde. E é interessante em inglês esse nome aqui, porque Hyde, que é o nome desse outro personagem, Dr. Jekyll, né? E o Sr. Hyde. O Hyde significa, em inglês, esconder, né? Escondido, hide. E isso, durante a narrativa, tem um significado muito interessante. Então, é um livro muito psicológico. Para os amantes de psicologia, esse livro aqui é maravilhoso, cara, juro por Deus. Eu fui ler ele já sabendo que ele era um grande clássico, né? Ele é considerado um clássico canônico, ele é um clássico que deu origem a outros clássicos, então ele é um clássico dos clássicos, é um livro muito antigo lá do final do século XIX, 1886, se eu não me engano, que ele foi publicado a primeira vez. O autor é de Londres, né? Então é um livro londrino. Se você viu meu último vídeo, você tá sabendo que eu tô fazendo psicologia. E aí eu achei muito engraçado que eu tava lendo uma apostila de psicanálise, estudando para uma prova, e tava justamente na apostila falando sobre esse livro. Porque nessa época, né, no final do século XIX, estava justamente também se consolidando a psicologia. A psicologia estava se estruturando, né? Ela já vinha ali de uma forma um pouco meio sem forma. O próprio Freud, eu acho que nasceu no final do século XIX, eu acho que foi em 1860. Ele nasceu justamente em 1856, então olha só o contexto, né? Esse livro aqui foi publicado em 1886, Freud nasceu em 1856, estava acontecendo nesse momento, a psicologia se consolidou como uma ciência em 1890 e alguma coisa, se não me engano, alguma coisa assim. E na apostila que eu tava lendo de psicanálise ficou
consolidado justamente o que eu vinha percebendo e desconfiando, de que esse livro, ele foi a culminância desse pensamento que já vinha rondando a cosmovisão, o inconsciente coletivo daquela época ali do século XIX, né, que já vinha sendo construído as bases para receber o que o autor escreveu aqui. Ele meio que juntou tudo que todo mundo já estava pensando e materializou num romance, popularizou, né, dessa forma, porque a literatura popular, os clássicos nada mais são do que literaturas populares de uma época antiga. Então ele foi um livro que ficou muito popular nessa época, justamente porque já estava tendo conversas sobre esse assunto que ele aborda aqui, que é o assunto da psicologia, o assunto da dualidade, o assunto do consciente e do inconsciente. É principalmente sobre essa discussão do inconsciente. Foi sobre isso que a apostila de psicanálise estava falando quando mencionou esse livro, que ele vai justamente falar mais sobre isso. Essa questão do inconsciente estava levantando discussões no mundo inteiro ali, nos países europeus do Ocidente principalmente, estava se levantando esse questionamento de que nós não somos seres 100% racionais e donos de si e que estamos totalmente no controle como a gente vinha acreditando, que na verdade a gente é controlado por forças inconscientes que a gente não sabe muito bem de onde vem nem para onde vai. E o Freud, ele vai justamente na sua teoria da psicanálise, ele vai materializar isso, esse grande diferencial da psicanálise em relação a outras teorias, né, terapêuticas, dessa questão do inconsciente. Então esse livro aqui, ainda mais para você que gosta de psicanálise ou para você que gosta dessa questão do inconsciente, dessa questão da nossa dualidade, do ser racional e irracional ao mesmo tempo, esse livro é fantástico. É fantástico. E ele é muito fino. Então é um livro que passa muito rápido, mano. É um livro muito gostoso de ler, é um livro intrigante. O estilo dele é gótico, então ele é meio misterioso também. Não chega a ter um terror, mas é meio misterioso. Acho que pra época ele poderia ser considerado um terror, né? Porque na época as pessoas eram muito sensíveis e tudo era muito wow. Mas pra gente hoje em dia isso não é terror, não chega a ser um terror. Mas é bem um suspensezinho, bem gostoso, um mistério, assim. É muito interessante esse livro. Ele chega a ser uma ficção científica também, porque tem essa questão do doutor Jekyll, que é um médico, e tem essa questão de poções e de misturebas ali, que acontecem coisas. Então é uma obra que vai examinar temas como identidade, moralidade, o que é moral, o que é moral. Vai também falar sobre essas questões de bem e mal, sobre dilemas, né, dilemas morais, principalmente sobre essas contradições que existem dentro de todos nós, né, dentro de todas as pessoas, que em nós, em uma pessoa só, reside um inconsciente que às vezes pede coisas que são ruins pra gente fazer e sentir, desejar, e uma pessoa consciente que repele, né, que não quer pensar nessas coisas, não quer desejar certas coisas, não quer ser também essa pessoa, né, que rejeita suas sombras. Então, assim, é muito bom, cara. Sério, um dos meus favoritos da vida já entrou, assim, porque eu sou uma pessoa que eu amo essas discussões, inclusive eu tô me identificando muito com psicanálise, eu acho que eu vou querer estudar muito sobre isso aí, porque eu sempre amei essa questão de contradições, de dualidade. Teve até uma época que eu fui ler Heráclito, tipo, eu tava numa vibe, assim, dessa questão de dualidade. Eu acho muito interessante isso. Eu acho que, inclusive, por isso que eu sinto tanto interesse pelo século XIX. Porque foi um século em que isso ficou muito evidente, né? Isso ficou em muita evidência, essa discussão. Então, assim, um livretinho, só que é um livrão. É um livretinho fisicamente e um livrão em conteúdo. Então, eu recomendo muito esse livro aqui, de verdade. Todo mundo, acho que é muito difícil alguém ler esse livro e não gostar. Vai ser muito difícil alguém ler esse livro aqui e achar ruim, porque é um livro que vai ressoar com basicamente todo mundo. Se você é um ser humano minimamente consciente de si, autoconsciente e minimamente consciente de tudo ao seu redor, da natureza, das coisas, como funcionam, da realidade, eu acho que você vai gostar desse livro aqui, porque é um livro para pessoas que gostam de refletir sobre essas coisas muito profundas e muito reais, muito práticas também, né? Muito palpáveis, mas que também são muito abstratas. Enfim, a dualidade, né? Os paradoxos. E em primeiríssimo lugar, claro, gente, vocês já sabiam que ia ser As Meninas. Eu falo desse livro o tempo inteiro. Eu tô achando muito difícil chegar no final do ano e algum livro superar esse aqui. Eu acho que só se eu fosse ler outro da lista. Só se eu fosse ler Ciranda de Pedra esse ano, mas eu não pretendo ler esse ano porque eu aprendi minha lição no passado. Eu fui cometer o erro de ler 2 livros da Lígia Fagundes em um ano só e não foi uma boa experiência, porque eu li o Verão no Aquário e li depois Antes do Baile Verde e me arrependi porque eu sinto que eu não consegui apreciar Antes do Baile Verde o suficiente. Primeiro porque é uma coletânea de contos, então pra mim já é complicado ler coletânea de contos. Eu li também de forma corrida, o que eu não aconselho fazer com coletânea de contos.
tem que ler um conto ali e ler devagarzinho. Mas para além disso, eu acho que foi porque eu li O Verão no Aquário antes. E foi o livro que me impactou demais, cara. Foi o meu primeiro livro da Lígia. Foi um livro difícil. Eu não recomendo começar por ele, inclusive. Foi um erro eu ter começado por ele. Eu poderia ter começado por esse aqui, porque Verão no Aquário eu achei bem difícil, eu só consegui começar a apreciar ele lá pra metade do livro, sabe? Lá pra página 100 e tanto, foi 150 ou foi 170, foi quase no final do livro que eu comecei a realmente, assim, que eu cliquei pra ele, porque ele é um livro que é meio, tem uns flashbacks, a escrita é difícil e é complicado, sabe? Ainda mais pra quem nunca leu Lígia, não tá acostumado com a linguagem dela, foi complicado. Mas esse livro aqui, ele tem uma linguagem muito gostosa. É tanto que geralmente professores de literatura e português passam ele nas escolas para adolescentes e cai muito em Enem, nessas provas de vestibular, porque ele é um livro de uma linguagem muito gostosa de ler. É um livro que realmente não é difícil, é uma leitura que corre, que flui, que até passa rápido, sabe? Você até consegue ler várias páginas e é muito interessante. Primeiro que a narrativa é inovadora, porque ela escreveu no estilo de polifonia. É uma narrativa de múltiplas perspectivas, fragmentada, é uma narrativa fragmentada, que nesse caso aqui casa perfeitamente porque reflete muito bem a complexidade das personagens principais e de como ela monta essa narrativa, como ela monta o livro. É um livro muito complexo, que se eu pudesse desenhar ele, seria uma cebola. É um livro que ele é uma cebola. A imagem dele é essa. Uma cebola roxa. Porque ele tem tantas camadas pra você ir desvendando. Eu tenho a impressão que eu vou ler várias vezes e vou encontrar coisas novas todas as vezes que eu for ler esse livro aqui. Porque ela deixa muitas pistas e tem muitas coisas que eu não consegui pegar. Que eu li aqui e não consegui pegar a referência do que ela tava falando. Que com certeza é um livro que quanto mais você vai sabendo da vida, você vai conhecendo, você vai coletando referências históricas, sociais e de tudo mais, você vai conseguir entender mais. Mas de primeira você já consegue entender boa parte do livro e isso não vai afetar a compreensão do todo e não vai afetar também o quanto que você vai gostar ou não desse livro aqui. É escrito nesse jeito de polifonia, que é justamente um jeito de colocar vários narradores, que não tem um narrador principal. Então não tem um narrador que junta os outros narradores, um narrador principal e outros pequenos narradores. São vários narradores diferentes, e esses narradores diferentes são essas três meninas que são as personagens principais. Então cada capítulo muda a narradora, e você não é avisado de quem é exatamente. Ela coloca ali algumas pistas, né, pra você não ficar muito perdido, mas com o tempo, lendo o livro, é tão bem escrito, e a Lígia, ela tem um negócio em criar e construir e desenvolver personagens que eu acho muito admirável. Os personagens são muito ricos, são muito profundos, e são tão bem desenvolvidos, e tão bem construídos, e tão bem descritos por ela, que você vai lendo e você detecta quem que tá falando, sabe? Como é que pode uma pessoa só, uma autora só, escrever como se ela fosse várias pessoas diferentes e com tanta complexidade de forma tão detalhada que você começa a ler o capítulo, eu começava a ler o capítulo, eu já percebia quem tava falando, eu já sabia quem tava falando, antes de ela colocar os detalhes, as pistas pra eu entender quem é que tava falando. Mas você já consegue perceber, porque ela descreve muito bem, cara, ela constrói os personagens com tanta riqueza, com tantos detalhes e de forma assim, tão realista. Sabe, eu acho que uma grande característica da Lígia pra mim é que ela é muito realista, ela é muito crua, ela é muito detalhista também. Os personagens têm muitos detalhes, mas não é um detalhe que deixa cansativo, que é coisa demais pra você gravar, sabe? É só um personagem rico, que você olha e você pensa, essa pessoa existe. Ela conheceu uma pessoa assim. Ou você simplesmente acredita que aquela pessoa é real, que ela existe, e você compra, né, com muita facilidade o que ela tá narrando aqui e a veracidade do que ela tá falando aqui. Então é um livro que passa muita credibilidade, é uma escrita que passa muita credibilidade, sabe? Não é aquela escrita que você sente o amadorismo, é uma escrita de alguém profissional, uma pessoa que sabe o que ela tá fazendo aqui. É uma escritora 5 estrelas mesmo, 6 estrelas. Então assim, esse livro ele foi publicado no ápice da ditadura militar, em 1973, e o livro também se passa no início dos anos 70, então ela vai falar sobre a ditadura militar. A ditadura militar é o grande contexto e a atmosfera que ronda esse livro, e é uma coisa que ficou muito evidente, assim, porque é meio até sufocante, sabe? Você vai lendo, as impressões que eu tive, as imagens que ficou na minha cabeça, é um lugar, assim, não sujo porque ela tá descrevendo sujeira, mas que aquela vibe de poeira, sabe? Uma vibe poeira, sujeira,
um pouco distópico, assim, uma coisa meio apocalíptica, é uma coisa meio caótica, sabe? Uma vibe meio repressora mesmo, uma vibe de repressão militar. Ela consegue passar isso muito aqui. Uma vibe de violência, de medo, mas ao mesmo tempo tem os alívios cômicos das personagens que são jovens, são meninas jovens. A personagem principal, que eu diria assim, porque não tem o narrador principal, mas só que a Lorena, né, que é a personagem que eu acho que é a que mais aparece, mais tem capítulos. A Ana Clara é a que menos aparece. São 3 meninas. A Lorena, que é essa que eu acho que é a principal, que é a que mais fala, a que mais aparece também, que ela é a burguesa, que é filha de uma família de bandeirantes, de descendência de bandeirantes, que eram donos de engenho lá de São Paulo, né, pra quem não sabe. Então é basicamente representando ali a burguesia decadente de São Paulo. É uma menina rica que estuda na Faculdade Federal, inclusive essa escolha da Lígia de colocar tudo girando em torno da Faculdade Federal é muito simbólico, porque ditadura militar e Faculdade Federal foram duas coisas muito, muito contrárias, né, que estavam, assim, completamente opostas, uma lutando contra a outra, assim, a ditadura justamente censurando, reprimindo a educação e qualquer forma de clareza, né, de conhecimento, assim, que pudesse denunciar as atrocidades que eles estavam fazendo. Muitas pessoas das universidades eram muito perseguidas, né, porque também tinha uma concentração de pessoas de esquerda muito grande. Então você vê, gira em torno da Faculdade Federal. Todas as 3 meninas estudam na faculdade, em cursos diferentes. A filha aqui de burgueses, a Lorena, ela faz direito. Olha que simbólico também, né? Claro que ela faz direito. A Lia, que é uma nordestina, ela é baiana e veio do Nordeste para estudar em São Paulo, e ela é pobre, né? Ela, inclusive, a Lorena empresta dinheiro para ela, elas são amigas, se conheceram num pensionato de freiras. Olha, isso também é outra coisa muito simbólica. Tudo aqui é muito simbólico, eu amo isso na Lígia, você vê que tudo é intencional. Ela coloca esses símbolos justamente porque eles também vão contando a história, eles também fazem parte da narrativa, né? E aí as 3 meninas, elas vão justamente representar as classes sociais dessa sociedade aqui, desse momento do Brasil, né? Da ditadura. Então ela vai escolher 3 meninas por causa da questão feminista, né, que era uma questão que estava sendo muito discutida porque o patriarcado é a mão direita do capitalismo, né, e da repressão como um todo, e a classe mais reprimida, maior que tem, né, mais base que tem, são as mulheres. Então a base maior de pessoas oprimida é a classe das mulheres. Então ela vai falar sobre essa questão do feminismo. E ela vai falar sobre essa questão também da ditadura e da classe social, né, da divisão das desigualdades de classes, da luta de classes. Então vai trazer essa questão da ditadura e das universidades federais fazendo esse paralelo. E também vai fazer o paralelo do pensionato de freiras com essa questão da religião e como que a religião é também uma forma, né, de dominação, sempre foi aí o braço direito da colonização imperialista. E ela vai pegar as 3 meninas, cada uma de uma classe diferente, fazendo um curso diferente, mas todas amigas, representando o povo brasileiro, a população brasileira e todas as suas milhares de facetas. E aí a Lia, que é a nordestina, ela faz ciências sociais e ela namora, inclusive, um cara que foi preso, né? Ela é militante, né? E esse namorado também é militante, ele foi preso. E aí tá nessa agonia dele ter sido preso e ela quer fugir e que tá fazendo um plano pra soltar ele, pra fugir pra outro país. E aí a Ana Clara, que é a que menos aparece no livro, ela é uma menina bonita assim, aos olhos da sociedade, né? Ela é considerada uma pessoa bonita, até falam que ela parece uma modelo, nananã. Só que ela é bem pobre, ela basicamente não tem família, parece que a mãe era prostituta, ela nem sabe quem é o pai. Ela é bem desamparada e ela cursa psicologia na faculdade. E aí ela tá noiva de um burguês, de um cara muito rico lá, que ela inclusive sonha em casar com esse burguês pra limpar o nome dela, né? Só que ela namora ao mesmo tempo um traficante e ela é viciada em drogas. Então a Lígia ainda faz também esse recorte aqui sobre essa questão de como que essa classe que tá na base, que sofre tanto, que não tem amparo nenhum, que é completamente desamparada, vê nesse casamento com a burguesia uma forma de se emancipar, né? Só que ao mesmo tempo também é uma classe muito mais propensa ao abuso de substâncias como álcool e drogas, né? Toda essa vida miserável que vive, né? Todas essas dificuldades, todo o estresse, toda a tristeza, toda a depressão, todas as complicações mentais. E outra coisa que eu amo
amo na Lígia é que ela sempre traz uma abordagem muito psicológica e ela vai falar muito aqui das questões emocionais, vai falar muito das questões de próprio amadurecimento das meninas, né, de como que era ser jovem nessa época, como que foi ser jovem nessa época da juventude que estava muito insatisfeita com aquele regime, com aqueles momentos, com tudo que estava acontecendo, que estava sedenta para uma mudança, mas estava todo mundo muito desorganizado na classe trabalhadora para conseguir se juntar e fazer uma revolução. Então aquela angústia toda daquele momento, ela vai descrever com tanta perfeição, com tanta habilidade, e o mais impressionante de tudo é que além de tudo isso, ela poderia parar por aqui, não precisava mais fazer nada, mas ela ainda usa a língua portuguesa, ela ainda é uma mestre da língua portuguesa, a forma como ela usa a língua portuguesa e tudo que ela tem a oferecer pra contar essa narrativa aqui é tão bonita, sabe? Bicho, é que nem o Verão no Aquário também, tinha partes que eu queria recitar em voz alta, porque é tão bem escrito, e você fica, meu Deus, essa mulher ela não tem limites. Ela quer ser perfeita em tudo, ela quer masterizar todas as facetas de tudo aqui, questão social, questão emocional, questão psicológica, questão histórica, questão movimentos sociais. Aí ela também quer masterizar a questão do português e das habilidades textuais e das técnicas. Esse livro é tão fantástico que foi o livro que consolidou a Lígia como uma escritora renomada, foi o livro que fez ela estourar no Brasil e no mundo, assim, foi o livro que realmente colocou ela no mapa. Então, cara, é um livro muito completo, muito bom. É perfeito, na minha opinião. De verdade. É o livro do início ao fim. Eu lembro que eu tava lendo ele. No início eu já percebi que ele era incrível, que ele era perfeito. Falei, não é possível que essa mulher vai sustentar isso até o final. Porque ele começa já assim, sabe? Ela não dá um break. Ela não tem... Não é um livro que vai crescendo como o Verão no Aquário. Pra mim, Verão no Aquário foi crescendo, assim. Eu fui tendo aquela sensação que ele tava subindo uma ladeirinha. Aí do nada, cara, depois ali da página 170 alguma coisa, começou a descer aqui, ó, vral. Descer loucamente e foi uma montanha-russa de emoções. Mexeu muito comigo aquele livro. Mas esse aqui, ele já começa incrível. Ele já começa deixando você assim, sabe? Chocado com a genialidade. E ela vai até o fim, assim. Como que essa mulher faz isso? Como que ela sustenta isso até o fim, cara? É uma coisa, assim, inimaginável. Impressionante demais dela ter conseguido fazer. Eu tiro o chapéu pra essa mulher, cara. Ela é a minha escritora favorita de todos os tempos. Não tem ninguém acima dessa mulher aqui. Não existe ninguém pra mim. Pra mim, não tem. Não tem. Principalmente porque ela é brasileira. Por que eu colocar um escritor de uma outra nacionalidade em primeiro lugar na minha lista? Não tem porquê. Não tem como eu me identificar mais do que uma escritora perfeita nesse nível em todos os aspectos, porque ela é perfeita nas habilidades textuais, na forma como ela usa a língua portuguesa, que é linda, belíssima, sabe? É lindo demais a escrita dela. Mas além disso, ela é uma pessoa extremamente consciente, sabe? Ela tem uma consciência de classe absurda. Você percebe isso pela forma que ela escreve. Uma consciência social muito grande. E eu admiro muito isso, sabe? Ela é muito corajosa também. A escrita é muito realista, crua, dramática, pesada. Não é um livro pra criança, assim, pra você olhar assim, ah, é um livro leve. Não é um livro leve, cara. É um livro paulada mesmo, pra você ficar assim, ó, em choque, de boca aberta mesmo. Então, eu admiro muito, cara. Ela escreve com uma avidez, quase com uma violência, assim, de tão realista. Direto ao ponto que ela é, sabe? Ao mesmo tempo, com essa beleza poética. Lindo, lindo, lindo. É perfeito. Não tem outra palavra pra poder descrever esse livro, é perfeito. Simplesmente o melhor livro do ano, e eu duvido que eu vou conseguir ler outro livro que tire esse aqui do primeiro lugar, de verdade. Eu acho que vai ser muito difícil. E não se engane por essa capa rosinha não, tá? Não se engane por essa capa rosinha não, que assim, de delicadinho e fofinho não tem nada não. É um livro pauleira. No bom sentido. E pra quem é jovem também, que tá nessa fase dos 20 anos, que vai chegar ali entre os 20 e os 30, eu acho que é um livro muito icônico pra se ler nessa fase, porque ela vai falar muito sobre essa questão da juventude, desse momento ali da faculdade, todo mundo passa nesse momento que você é universitário, na juventude, no início da vida ali, jovem adulto, né? Então ela vai falar muito sobre essa questão da solidão e dessa instabilidade da chegada da vida adulta, de todas as emoções que estão atribuídas a isso, de como que é difícil, né? E muito turbulento e muito intenso. Então é tudo muito intenso, turbulento, caótico, mas assim, é maravilhoso. Maravilhoso. E traduz perfeitamente tudo que ela tá tentando dizer aqui. Eu acho que ela comunicou perfeitamente tudo que ela queria. E agora para as menções honrosas. Vou falar bem rapidinho de cada um, porque, né, eu vou deixar mais tempo pra falar dos livros favoritos. Esse que só vou mencionar bem rápido, até porque eu falei sobre eles em outros vídeos também. Bem, primeiramente, Tornar-se Negro, esse livro aqui,
que foi um livrão, cara, livrão que eu li no início do ano. Eu, inclusive, li junto com O Médico e o Monstro, foi uma ótima dupla pra ler, porque os dois são sobre psicologia. Essa autora aqui era uma psiquiatra, né, baiana, uma mulher negra, psiquiatra baiana, muito incrível, olha ela aqui, maravilhosa. E ela morreu já. Esse livro foi lançado nos anos 80. Eu fiquei chocada depois que eu li, que eu descobri que foi nos anos 80, porque pra mim era um livro de agora, assim, um livro recente. Mas foi um livro ali que foi lançado nos anos 80. A autora é uma psiquiatra. Ela vai trazer casos clínicos que estão ali relacionados com a questão racial, né, com racismo. Eu comecei a ler esse livro antes de começar a faculdade de psicologia. Mas agora, fazendo psicologia, eu vou querer até ler ele de novo. Nossa, na época que eu li, chorei muito em alguns capítulos. Chorei de soluçar, assim. Foi uma experiência pra mim isso aqui, viu? Porque ela vai falar muito sobre questões, casos de pessoas pardas, né? Pessoas que não se viam, né? Como pessoas que estavam dentro desse espectro ali de não brancos, né? Enfim, é uma questão muito complexa, né? De uma questão de realmente um apagamento racial que houve aí, né? Intencional. E as pessoas pardas vivem muito essa dualidade. Muitas pessoas que não se aceitam, né, que não conseguem por causa do racismo, né, que é terrível e que faz a pessoa realmente se sentir muito rebaixada, muito sem autoestima e atrelar ser negro com uma coisa ruim, né, que é o que o racismo faz. Então muita gente nega isso pra si mesmo, né, por muito tempo, e é muito difícil pra pessoa encarar quando ela percebe que realmente as pessoas brancas não me aceitam, mas aí as pessoas negras também não. Aí você fica meio assim, tá, mas eu não sou negro, mas eu também não sou branco. E a pessoa fica ali naquela situação de não se sentir parte, né, de nada, de não se sentir parte de nenhum lugar. Não sabe como ela não tem uma referência de como ela é, porque ela é diferente. E eu passei muito por isso, né, durante boa parte da minha vida, assim. Ainda mais porque o meu cabelo, pra ele ficar cacheado, eu precisei cortar ele aqui na franja um pouco mais curto e fazer os cachos, porque antes eu usava ele liso e ele ficava liso. E a minha pele é uma pele marrom, só que a depender da maquiagem, a depender do cabelo como ele tá e da roupa que eu tô usando, eu me passava por branca, tá ligado? E por muito tempo eu vivia assim, sem me ver como uma pessoa parda, sem me ver como uma pessoa não branca. Então, ainda mais porque eu cresci num ambiente elitizado, né? Então, a maioria das pessoas ao meu redor eram pessoas brancas. Então, quando eu li aqui alguns depoimentos que ela vai narrando de pacientes dela, ela vai fazendo todo, ela narra, ela coloca o depoimento, ela também vai falando, depois fazendo análise psicológica. Cara, é fantástico esse livro aqui, é muito bom mesmo. É um livro um pouco desorganizado, digamos assim, em termos de narrativa. Ele não é pra ser um livro organizado assim como a ficção, né? Ele é um livro de não ficção, ele é um livro de estudo de caso, basicamente, né? Ela vai trazer ali os casos clínicos dela e vai comentar sobre. Então não é pra ser um livro organizado assim de uma forma tradicional, convencional, mas é um livro extremamente interessante pra quem gosta de psicologia, pra quem é psicólogo. Eu acho que é importantíssimo. Inclusive eu tenho pensado muito nisso, sabe? Como que a psicologia, eu acho que ela precisa de uma atualização nesse sentido, porque, assim, eu também tô estudando, tô no início, né? No primeiro ano ainda, mas eu tô estudando em psicanálise essa questão da histeria, de como que surgiu a psicanálise, como surgiu essas questões todas de Freud ali, né? Percebendo a questão histérica nas mulheres e onde estava enraizado isso. Ele foi descobrir que estava enraizado na repressão, né, de sentimentos e desejos, e porque as mulheres eram mais reprimidas, né, ainda são, mas naquela época eram muito mais, né, sistematicamente durante séculos foram muito reprimidas, principalmente em relação ao seu desejo sexual. E como que isso, você vê, como que uma estrutura social como o machismo desencadeou em milhares de mulheres condições psicológicas que eram tão frequentes, né, que surtiu essa atenção, esse efeito de uma atenção para isso, a ponto de surgir uma ciência que estudasse isso, que começou estudando isso. Então, eu acho que a gente precisa adicionar também nesses estudos psicológicos esse estudo de como que as estruturas raciais e coloniais também afetaram as pessoas e também afetam as pessoas e também fazem com que muitas pessoas desenvolvam várias questões aí psicológicas complicadas, várias doenças mentais e distúrbios mesmo, de todos os tipos possíveis, e vários sofrimentos psíquicos, né, que surgem a partir disso, porque assim como o machismo, o racismo também é uma estrutura social e é uma estrutura mais recente, digamos assim. O racismo, esse racismo com pessoas negras, né, porque eu acho que assim, as pessoas esquecem que a escravidão que deu origem ao Ocidente que a gente conhece hoje, ela
acabou há menos de 150 anos e durou 400 anos. E assim, os escravizados foram libertos em 1888 ali, né, por último aqui no Brasil, só que eles foram largados às margens, eles não tiveram nenhum tipo de apoio, não existia uma reparação. E isso foi o quê? Final do século XIX, gente. Século XX foi ontem. E a gente tá no início do século XXI, então tem pouquíssimo tempo que isso aconteceu. E a gente tá vivendo as consequências, e existem muitas pessoas adoecidas por conta disso, né? O que a gente chama hoje de burnout, eu acredito muito ser, por exemplo, uma doença que vem dessa questão estrutural colonialista escravocrata. Burnout nada mais é do que pessoas estarem sendo exploradas, né? Trabalhando demais, sendo exploradas. Vários outros adoecimentos aí que existem que precisa de mais pesquisa, né? Precisa de mais atenção. E esse livro aqui é um livro que vai justamente dar atenção a isso. É uma psiquiatra mais voltada para essa questão racial. E é interessantíssimo e, inclusive, me acendeu essa luzinha, assim, de que eu preciso me aprofundar mais nisso e que, com certeza, na área de psicologia, eu vou me aprofundar mais nisso. Segunda menção honrosa é esse livro aqui, né, Ensaio sobre a Lucidez. Claro que José Saramago ia entrar nessas menções honrosas, que é um livro muito bem escrito, é um livro que, assim, Saramago, nunca perda de tempo ler Saramago. Eu sei que eu posso ir ler Saramago, qualquer livro dele que eu nunca tenha ouvido falar, ninguém recomendando nada, mas só por ser dele, só por ele ter escrito o livro, eu vou sem medo de errar, porque eu sei que vai ser no mínimo uma leitura muito boa, de muita qualidade, de profundidade, de uma crítica social incrível, assim, de criatividade também, porque ele sempre vem com umas histórias super mirabolantes, umas distopias bizarras, mas muito realistas, né, ao mesmo tempo. Ele não é fantasioso, assim, né, não é distopia ficção científica, uma coisa mais fantasia, mas são distopias mais voltadas pro social. Então eu adoro ele, e esse livro foi muito bom. Foi um livro não muito fácil, né? Eu não recomendo para quem for um leitor iniciante, porque ele é um pouco lento, né? Você se arrasta um pouquinho ali no início, porque ele faz aquela introdução longa. O Saramago tem essa mania de fazer umas introduções longas, mas vale muito a pena, e no final foi muito bom, assim, como ele arrematou tudo, e tudo que ele traz aqui, as discussões são incríveis. E foi um livro que me abraçou, que eu me senti vista, sabe? É um livro que eu não me senti sozinha. Ele me fez eu não me sentir sozinha, porque são coisas que eu pensava e que pessoas, eu acho, que são interessadas nas questões sociais vão se identificar. Assim, resumindo, só pra você despertar o interesse, ele vai falar sobre 4 anos depois do que aconteceu com o Ensaio sobre a Cegueira, que esse livro é o volume 2 de Ensaio sobre a Cegueira. 4 anos depois daquele acontecido, essa sociedade, quando foi votar, votou 80% das pessoas votaram em branco. E é assim que começa. Essa que é a grande questão do livro. E é a partir daí que ele vai desenrolar todo o drama aqui de vão tentar descobrir o governo, né? Começa a fazer várias retaliações e vão tentar descobrir o que aconteceu, por que essas pessoas estão votando em branco. E enfim, lembrando que a cegueira de Ensaio sobre a Cegueira era uma cegueira que as pessoas viam branco, né? Viam em branco. E aí, 4 anos depois, 80% da população vota em branco, ao invés de votar em algum dos candidatos. E aí vai desencadeando toda uma história muito interessante. E claro que ele entra aqui para as menções honrosas, porque foi muito boa essa leitura. Próxima menção honrosa é também de um autor que tudo que eu leio desse homem eu gosto, e eu tenho certeza que eu vou gostar sempre, no mínimo, assim. Eu posso não amar, mas eu sempre sei que eu vou no mínimo gostar, que é o Gabriel Garcia Marques, com esse livro aqui, Crônica de uma Morte Anunciada, que é um livretinho, ele é bem fininho também. E é um livro que tem uma diagramação muito boa. Olha a diagramação dele, é muito bom de ler, cara. Passa muito rápido, é um livrinho assim, muito delicinha de ler. Cara, é simplesmente um livro muito bom a escrita dele. O Gabriel é sempre muito engraçado, muito divertido ler os livros dele. Eu sempre me divirto, sempre dou umas risadas. Esse aqui foi o mais engraçado, eu acho, até agora, de todos. Não sei se eu posso dizer que Cenas de Solidão é engraçado, mas eu acho que assim, é uma minimamente... Tem uma mínima comédia sempre, tem um senso de humor ali, presente. Mas nesse livro aqui, ele é um livro meio que de detetive, assim, uma vibe mistério, só que meio
cômico, meio satírico também. Não chega a ser uma novela mexicana, mas é uma coisa... É engraçado, assim, é uma vibe meio vila. Uma vila de poucos habitantes e todo mundo sabe de tudo. Que é uma vibe meio que ele sempre faz, né? O Gabriel sempre tem isso. Eu acho que é uma coisa bem latina, assim, uma característica bem latina nos livros dele que ele coloca de propósito pra trazer essa vibe latina. E aí, nesse livro aqui é bem assim. É um livro muito interessante, a forma que ele é escrito. Eu achei a narrativa e a estrutura dele muito interessantes, porque tem muitos personagens. Como sempre, né? Ele ama colocar muitos personagens, esse homem aqui. Ele é todo fragmentado, esse macho. Ele ama um negócio de vários personagens, e aqui tem vários personagens, e ele vai colocando muitas informações, porque é uma vibe meio detetive mesmo, que o personagem principal, ele tá tentando reconstruir a história pra entender o que aconteceu, né? E aí é muito interessante, cara, e tem também as suas críticas sociais, históricas que ele coloca aqui, mas tudo muito leve, é um livrinho muito gostoso. Eu acho que é um bom livro pra dar de presente, é um livro que também pra começar a ler Gabriel é um ótimo livro também. Um livretinho maravilhosinho, muito gostoso, leitura ótima. Valeu muito a pena. E eu não esperava menos que isso, vindo do Gabriel. E aí, a última menção honrosa é esse livro aqui, do Afonso Cruz, Vamos Comprar um Poeta, que eu fiquei achando que era um autor latino, né? Fui achando que era um autor latino, mas ele é português. É um autor português, mas assim, muito bom. Muito bom esse livretinho, viu? É um livretinho, basicamente, porque ele é pequeno. Minha mão é pequena, mas... Ele é um livro pequeno e ele é fininho. É um ótimo livro pra dar de presente também. Se você tiver um amigo artista, se você for artista também quiser ler, eu acho que você vai gostar. Ou amigo artista ou alguém que gosta dessas coisas assim artísticas. É um livrinho muito gostosinho de ler, é muito delicinha. Ele é muito engraçado também, uma vibe bem satírica eu achei dele. E ele vai trazer umas reflexões muito interessantes sobre capitalismo e arte, sobre essa questão da coisificação do ser humano, sobre como a arte está ameaçada nesse sistema de números, nesse sistema que valoriza os resultados, que vai sempre valorizar essas coisas mais concretas e exatas, assim, sabe? E como que a arte fica nisso tudo, né? Porque a arte não pode ser exata, ela não tem como ser exata, e ela é algo fluido, né? Algo subjetivo, e como que uma vida, assim, condicionada para isso, para essa coisificação, para essa mercantilização de tudo, para colocar valor em tudo, para precificar tudo, ameaça o funcionamento da arte, né? É algo que precisa ser encarado com alma, com a nossa parte subjetiva, a nossa parte sensível. Ele vai fazer vários paralelos bem interessantes aqui em relação a tudo isso. É muito gostosinho de ler, muito divertidinho. Foi um livro que eu dei bastante risada lendo, assim, sorrindo. Muito gostosinho de ler. Muito bonzinho. E foi uma menção rosa porque foi muito bom. Então é isso, pessoal. Esses foram os meus livros favoritos do primeiro semestre de 2024. E algumas menções honrosas que não poderiam ficar de fora, que foram leituras muito boas também, que eu fiz aí em 2024. E é isso, pessoal. Calypso tá aqui dormindo, que não larga do meu pé. Agora acho que ela ficou traumatizada, tadinha, que ela ficou esse tempo todo fora. E pelo que pareceu, porque a gente encontrou ela, a vizinha mandou mensagem no grupo falando de alguém esse gatinho, porque a gente tinha colocado no grupo, né, há um tempo atrás que ela tinha sumido. Mas ninguém falou mais nada, a gente saiu procurando aqui algumas vezes e não encontrou mais. Aí eu fiquei pensando que ou ela não ia voltar mais, ou se ela voltasse, ela ia voltar do nada por conta própria, né? Mas aí, esse sábado, do nada, essa moradora colocou no grupo que tinha um gato lá miando e tudo mais, e foi numa rua aqui embaixo, então não foi muito longe. Foi na rua de baixo, mas pra lá. Então ela foi pra lá e ela tava aparentemente perdida, assim, sabe? Ela tava miando, pedindo comida e pedindo alguma coisa e, enfim, eu acho que ela tava perdida. E aí, quando a gente chegou, assim, com o carro perto da casa, ela saiu logo, assim, vendo o carro, mas se escondeu. Aí quando eu saí do carro e comecei a chamar ela veio logo miando assim. Tão fofinha, meu Deus. Como quem diz, você finalmente vai me buscar, porque demorou tanto. E aí eu peguei ela no colo e trouxe pro carro, e a bichinha tava morrendo de fome. Aí a gente botou ração e aí água, ela tava assim, a bichinha tão magrinha, meu Deus, ficou se alimentando de lagartixa esse tempo todo, lagarto e lagartixa aqui. Mas a bicha é uma sobrevivente, viu? Eu nunca duvidei, cara, eu sempre falei, mano, Calypso é esperta, essa gata é esperta, essa gata é inteligente, eu tenho certeza que ela sobreviveu, ela vai sobreviver, se ela não voltar é porque ela não vai querer mesmo.
Mas a bichinha tá só pele e osso, a gente vai cuidar agora dela pra ela se recuperar, mas tô muito feliz que ela voltou, porque eu estava sentindo falta da minha gatinha, tão fofa, agora ela tá aqui dormindo. Sai do meu pé. Pra onde eu vou, ela vai. Eu acho que ela fica com medo de se perder de mim de novo, tadinha. Mas enfim, tô muito feliz. Obrigada a todos que torceram aí nessa tour da Calypso. Agora vamos ter cuidado pra ela não ficar saindo aqui. E eu vou correr pra castrar ela também, porque eu acho que isso foi um grande fator aí disso ter acontecido, que ela não tá castrada. O cio deixa a gata toda doida, né? Toda descompassada. Então vou atrás disso pra Calypso ficar safe. Né, minha mãe? Né, minha filhinha? Não pode chamar a polícia, né? Então é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por ter visto esse vídeo. Obrigado pelo engajamento. Se você não curtiu, não esquece de deixar o seu like. Comenta aqui embaixo alguma coisa. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui embaixo como foi a sua experiência. Se você quer ler algum desses livros também. Comenta aqui embaixo também se você quer ver algum vídeo aqui no canal que eu ainda não postei. Ou se você acha que eu deveria fazer algum vídeo, coloca a sua sugestão aqui também. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E no próximo vídeo vai ser balanço de leituras do primeiro semestre de 2024, que eu trago aqueles dados, aquelas porcentagens de tudo que eu li. Eu faço todo um levantamento, né, de dados, assim, de todos os livros que eu li. Então vai ser um vídeo bem legal. Espero que vocês gostem. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.